Olá pessoal, dando continuidade ao curso de contratos em espécie, hoje vamos falar sobre o contrato de depósito. Vamos analisar as disposições contidas no Código Civil que tratam desse assunto, ok? Vamos lá então. O contrato de depósito é aquele contrato em que um dos contratantes, que é chamado de depositário, recebe do outro, que por sua vez é chamado de depositante, um bem móvel corpóreo, obrigando-se a guardá-lo temporariamente e restituí-lo quando lhe for exigido. Essa definição decorre claramente do que dispõe o artigo 627 do Código Civil. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar, até que o depositante o reclame. Então, a guarda, né, a custódia, a guarda de coisa alheia é a essência desse contrato, né, é o elemento principal desse contrato, né. Vocês perceberão que o contrato de depósito pode ser voluntário, convencional, né, estabelecido decorrente da vontade das partes, né, ou obrigatório, né. Nós analisaremos esses casos. E, evidentemente, que se trata de um contrato real, né, que se classifica como real porque ele só se aperfeiçoa, né, com a entrega da coisa, ok? Diz o artigo 628 do Código Civil o seguinte: o contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. O parágrafo único, por sua vez, estabelece que se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei nem resultar de ajuste, ela será determinada, então, pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. Então, observem que o depósito, o contrato de depósito, ele é um contrato gratuito, né? Mas essa gratuidade não é da sua essência, não é indispensável, não é um requisito indispensável, né? Tanto que há permissão clara e expressa para que as partes estabeleçam de maneira contrária, ou seja, para que as partes tornem o contrato de depósito oneroso, né? Estipulando aí uma remuneração para o depositário, né? E aliás, alguns autores, não são todos, né, mas alguns autores costumam dizer que o contrato de depósito voluntário, que é o que estamos tratando agora, né, e não o obrigatório ou necessário, como alguns chamam, que vamos falar daqui a pouco, que o depósito voluntário, segundo alguns autores, pode ser civil ou empresarial, né? O contrato de depósito poderia ser civil ou empresarial, né? São alguns autores que tratam desse assunto. E contrato civil, né, seria mais aquele realizado por amizade, né, entre amigos, né, que leva em conta as características pessoais das partes, né, decorre claramente de uma relação de confiança, né. Já o contrato de depósito empresarial seria aquele em que ocorre, conforme previsto aí na segunda parte do caput de 628, seria aquele resultante de uma atividade negocial, né, ou quando o depositário exerce essa função por profissão, né? Então, o contrato de depósito em razão de atividade negocial, ele se caracteriza muitas vezes como um contrato acessório, né? Então, se você entrega, por exemplo, um bem, contrata um leiloeiro para lhe vender um bem, leiloar um bem que é teu, né? É um contrato de prestação de serviço, um contrato que não é de depósito, mas acessório a essa contratação do leiloeiro, vem um contrato de depósito, né? Porque você lhe entrega a coisa e ele fica com a obrigação de guardar, de conservar, de proteger, né? Até que se leiloe, ou se não se vender, se não se realizar a venda, que se devolva para você quando você pedir, né?
O mesmo ocorre com, por exemplo, garagens, né, em shopping center. Né? É um contrato de depósito que é feito como resultante, é um contrato de depósito resultante de uma atividade negocial. Né? Ou até shopping center, mas em lojas, as garagens de lojas, no que diz respeito aos carros dos seus consumidores, ou até mesmo dos funcionários, né? E às vezes algumas pessoas praticam, pessoas físicas ou jurídicas, né, praticam, exercem essa função de depositário por profissão, né? Por exemplo, tem muitos estacionamentos de veículos, né? A guarda de veículo, de automóveis em garagens, né? Enfim, o depósito ele é principalmente gratuito, né? Ele é essencialmente gratuito, mas não exclusivamente gratuito, como se pode perceber do artigo 628, certo? É possível estabelecer um contrato de depósito de maneira onerosa, né? E se esse contrato, se esse depósito for oneroso, e se a retribuição, a remuneração a ser paga pelo depositante ao depositário não estiver prevista em alguma lei e nem for convencionada pelas partes, e é isso que diz essa hipótese que levanta o parágrafo único desse 628, né? Então, nesses casos, se leva em conta os costumes do local, né? Do local onde se realizou o depósito, do local onde se realizou o contrato, né? E se não tiver, se não for possível isso apurar, não for possível apurar isso, né? Se não constar de nenhuma lei, se não resultar de ajuste, se não der para apurar de acordo com os costumes, então aí será realizado por arbitramento, por um juiz, evidentemente, né? Que certamente se socorrerá aí de um perito que vai estabelecer essa quantia, né? O quantum remuneratório a ser pago e sempre considerando várias circunstâncias, como a duração do contrato, né, o tipo de bem depositado, eventuais despesas realizadas com a conservação da coisa, etc. Tá? O artigo 629 estabelece que o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la com todos os frutos e acrescidos quando o exija o depositante. Então, observem que é bem claro aí que o depositário tem o dever de guardar e conservar a coisa depositada. É obrigação do depositário, né, guardar a coisa sob seu poder, né? Pode até pedir ajuda para guardar, mas aí é algo que depende muito das circunstâncias, né? Mas se pedir ajuda, se pedir auxílio, evidentemente tudo sob sua responsabilidade, né? E ele deve ter nessa guarda o mesmo cuidado, a mesma diligência, como diz o artigo 629, né? Que ele teria se a coisa lhe pertencesse, né? Então ele deve cuidar da coisa como se dele fosse, né? E vai responder, né, pela perda ou deterioração se agir culposamente, caso ocorra a perda ou deterioração, né? E ele tem a clara obrigação de restituir a coisa, de devolver a coisa ao depositante, né? Mesmo que não se tenha estipulado um prazo, né? Basta o depositante exigir, né? O depositário é obrigado a devolver a coisa depositada com todos os seus frutos, né, acrescidos, no momento em que o depositante exigir, mesmo que o contrato tenha fixado um prazo maior, o depositante exija antes. O depositário é sempre obrigado a devolver, certo? Sobre essa responsabilidade que eu mencionei, diz o artigo 642, o depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que lhe valha a escusa, terá que
que prová-los. Então, observem que esse artigo, o depositário é obrigado a guardar a coisa, como se dele fosse, né? A protegê-la, a conservá-la, né? E diz o artigo 642 que ele não responde pelos casos de força maior, né? Mas ele tem que provar, né? Então, essa responsabilidade do depositário pelo risco das coisas, né? Mesmo, pensem o seguinte, o depositário deve responder pelos riscos da coisa, mesmo por caso fortuito ou força maior, em algumas situações, né? Então, olha, se houver convenção nesse sentido, se estiver em mora na devolução do bem, se o caso fortuito ou força maior sobreveio quando o depositante, por exemplo, se utilizava do bem depositado, né? São circunstâncias que geram responsabilidade para o depositário, né? E, em regra, esses riscos são suportados pelo depositante, né? Não respondendo o depositário por caso fortuito e força maior. Mas para que lhe valha a escusa, como diz o artigo 642, deve provar, né? Então, o ônus da prova da ocorrência do caso fortuito da força maior é do depositário, né? Para que se libere da obrigação de reparar. Então, a regra é que ele, digamos que ele responda, né? Ele deve responder sempre pelos riscos da coisa, né? E para que não responda pelos casos de força maior, ele tem que provar que a coisa se perdeu ou se deteriorou por conta de uma força maior, né? Por conta de um caso fortuito, certo? Ainda sobre isso, menciona o artigo 629 que ele tem a obrigação de restituir a coisa, né? Vejam o que diz o artigo, mesmo antes do prazo, né? Vejam o que diz o artigo 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem, né? Essa obrigação que o depositante tem de pagar gera direitos para o depositário. Veja o artigo seguinte. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Agora, pode acontecer desses prejuízos ou essas despesas não serem provadas de imediato, né? Ou serem ilíquidas, algo que precisa ser apurado ainda. Nesse caso, diz o parágrafo único, o depositário pode exigir uma caução idônea do depositante, pode exigir uma garantia, né? E se não tiver essa garantia, aí ele entrega, deposita, remove a coisa para o depósito público, né? Até que se liquide, até que se apure o valor realmente devido, né? Então, gente, o depositante ele tem o dever de reembolsar o depositante, né? Aquele que entrega a coisa para alguém guardar, certo? Ele tem o dever de reembolsar, como diz o artigo 643, né? Reembolsar o depositário de todas as despesas necessárias feitas com a conservação do bem, né? E deve indenizar o depositário dos prejuízos resultantes do depósito. Imagine que se trata de um produto tóxico e que vazou ao vazar de determinado recipiente, porque era um recipiente entregue pelo depositante que não era adequado, acabou causando danos em outros bens de propriedade do próprio depositário, né? Então, aí são danos causados, são prejuízos causados ao depositário que devem ser ressarcidos pelo depositante. É isso que diz o artigo 643, né? O 644 deixa claro que o depositário tem o direito de reter o bem depositado. Reter é assim, não devolver, né, ao depositante, até que essa retribuição, se for um oneroso, né, o depósito, até que o valor da remuneração seja paga, né, e até, como diz o 643, até que o valor líquido das despesas necessárias e dos prejuízos também sejam pagos.
né? Se o depositário não conseguir provar suficientemente essas dívidas, essas despesas, os prejuízos, né? Ou se tem um valor, mas ainda não dá para... É claro, por exemplo, é evidente que houve prejuízo e que teve despesas, mas ainda não tem o valor apurado, ou seja, se o valor dessas dívidas, dessas despesas ou dos prejuízos for ilíquido, como diz o parágrafo único do 644, né? Nesses casos, o depositário pode exigir uma caução, uma garantia do depositante, né? Que pode ser real ou fidejussória, né? Penhor, hipoteca, fiança, certo? E se não tiver essa garantia, ele remove, ele tem o direito de encaminhar a coisa, o bem depositado, para o depósito público, né? Até que se completem essas provas, até que se apure o valor que deve ser ressarcido, né? Enfim, até que os débitos sejam liquidados, até que ocorra a liquidação total dos débitos, né? O artigo 630 do Código estabelece que se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, nesse mesmo estado se manterá. Então, o que esse artigo 630 está estabelecendo, né, a necessidade de se respeitar o segredo, né, de se respeitar o segredo da coisa depositada, né? O depositário, por conta desse artigo 630, ele deve manter a coisa no estado em que lhe foi entregue, né? Observando, respeitando, mantendo o segredo do bem que está sob sua guarda, né? Então, se a coisa lhe foi entregue, se foi entregue um envelope, por exemplo, lacrado, fechado, colado, né? Nesse mesmo estado, ele deve manter esse envelope, né? Até o momento de devolvê-lo ao depositante, né? Ele não pode, de maneira alguma, neste exemplo, né, abrir o envelope, né, por exemplo, sob pena até de responder por perdas e danos, né, por eventuais prejuízos causados por conta dessa atitude, desse ilícito contratual até que ele está cometendo, né? Diz é claro que ele poderia abrir se tivesse autorização do depositante, né? Não está escrito isso aí no 630, mas é óbvio, né? Mesmo assim, se entregou fechado, lacrado, como a razão de ser desse artigo manter, proteger, respeitar o segredo da coisa depositada, mesmo que ele venha abrir com autorização do depositante, ainda assim permaneceria o dever de sigilo, né? O artigo 631 diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Então, o depositário deve devolver a coisa, está claro aí no 631, né, no lugar estipulado. Primeiro, no lugar convencionado, né? Não, se não, nada foi estipulado no contrato, então, aí, no lugar do depósito. Por isso que diz lá o 631, salvo disposição em contrário. Então, o primeiro a se observar é que ele deve devolver a coisa no lugar previsto no contrato. Se nada foi estabelecido no contrato, essa devolução deve ocorrer no lugar do depósito. Além disso, diz esse mesmo artigo, que as despesas com essa restituição, com essa devolução, ficam a cargo do depositante, né? Despesas, por exemplo, de transporte da coisa depositada, né? Ficam a cargo do depositante, né? Até porque, num contrato de depósito, o negócio jurídico é celebrado, é efetivado no interesse do depositante, né? Seguindo, diz o artigo 632, que se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro,
e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se, restituindo a coisa a este sem consentimento daquele. Né? Então, o contrato de depósito, o depósito pode ser feito no interesse de terceira pessoa, né? Não necessariamente o depositante. Né? Autores chamam esse contrato de depósito em garantia. Né? Então, enfim, um contrato de depósito pode ser feito no interesse de terceira pessoa que não seja um dos contratantes. Né? E se isso ocorrer nessa situação, né, o que diz o artigo 632 é que a devolução do bem, a restituição do bem ao depositante, né, deve estar vinculada ao consentimento da parte interessada. Isso se tiver sido dada ciência ao depositário de se tratar de depósito em interesse de terceiro. Né? Então, o depósito em garantia, ele deve ser feito diretamente ao terceiro interessado, né? E em segundo plano ao depositante. Né? Então, a restituição deve ser feita ao terceiro. É isso que está dizendo. Você não pode entregar a coisa ao depositante sem que haja o consentimento daquele terceiro em razão do qual se fez o depósito. Né? Se o bem foi depositado no interesse de terceiro, por exemplo, alguém fez o depósito de um bem no interesse do proprietário ou de algum possuidor desse bem, que é o terceiro. Né? O depositário foi notificado, foi cientificado desse fato, ou seja, este bem que eu estou lhe entregando para guardar pertence a fulano de tal, ou seja, estou depositando no interesse dele, daquele terceiro. Né? O depositário, ele não vai poder devolver a coisa sem o consenso desse terceiro. Né? É isso que está dizendo o artigo 632. O artigo 633 diz que, ainda que o contrato fixe prazo fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, como já vimos, inclusive, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o artigo 644. Se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Então, vejam só, o depositário é obrigado à restituição da coisa, à restituição do bem depositado. Né? Mas existem algumas, isso está claro aí, inclusive no início desse artigo, né? Novamente, como já dissemos antes, né? Mesmo que o contrato estabeleça um prazo para a restituição, se o depositante exigir antes, o depositário é obrigado a devolver a coisa. Assim que o depositante exigir, o depositário tem que devolver. Mas há exceções. Esse artigo 633 traz exceções a essa obrigação de restituição do bem depositado. Né? Então, mesmo que o bem seja por tempo, mesmo que o depósito seja por tempo determinado, né? Repito, o depositário deve restituir a coisa no momento em que o depositante exigir, exceto, e aí vem as hipóteses do artigo 633, olha lá, salvo se, e tem as hipóteses. Né? Por exemplo, ele não precisa devolver se ele tiver direito de reter o depósito até que lhe seja paga a retribuição, a remuneração combinada, o valor das despesas, os prejuízos advindos do depósito, como analisamos agora, vendo os artigos 643 e 644. Né? Ele também não é obrigado a depositar, a devolver a coisa depositada, se o bem depositado estiver judicialmente embargado. Né? Então, imagine esse bem objeto de alguma penhora judicial, de algum sequestro. Né? Então, ele também, neste caso, não é obrigado a devolver o bem ao depositante. Né? E ainda,
também, como diz o 633, se pender execução sobre a coisa depositada. É claro que nesses casos, o depositário tem que ter ciência disso, tem que ser notificado disso, né? E aí, nesse caso, ele fica obrigado a reter, não é nem um direito de reter, é a obrigação de reter a coisa, né? Até que se resolva o destino dessa coisa, né? Para quem que ele deve entregar, né? Em juízo, né? Depositar publicamente, né? Efetuar a remoção do depósito público, né? Enfim, devolver ou entregar ao juízo na execução, né? Ele tem que reter a coisa até que isso seja decidido. Ou, no final, se de repente encerrar essa execução, for extinta e o objeto dado em depósito não for lá vendido, alienado judicialmente, aí ele pode devolver ao depositante, né? E também ainda diz o 633 que o depositário não é obrigado a devolver o bem se houver motivo razoável de suspeita de que o bem tenha sido dolosamente obtido, né? Então, como assim? Imagine que o bem tenha, que haja uma suspeita, né? Motivo razoável, ou seja, não pode ser uma alegação frágil, sem fundamento, né? Mas se houver um motivo razoável, o depositário suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida, por exemplo, em razão de roubo, de furto, sei lá, objeto de estelionato, né? Praticado seja pelo depositante ou por terceiro, nesses casos ele também pode reter a coisa consigo, certo? Diz o artigo 634, se referindo a esse que acabamos de analisar, né, que no caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público. Então, olha só, se o depositário tiver o motivo, ele está se referindo ao 633, última parte, né? Então, se o depositário tiver um motivo, uma razão plausível, né, para suspeitar que a coisa depositada foi obtida dolosamente, como diz aí a parte final do artigo 633, repito, foi furtada, foi roubada, enfim, né, deve o depositário, não é nem, não diria nem poder, nem pode depositar, o ideal é deve, né, deve o depositário se recusar a devolver a coisa, né? Se o reclamante pedi-la, né? Deve o depositário reter a coisa consigo. Mas, diz o 634, que ele deve expor as suas razões, os fundamentos dessa suspeita dele ao juiz, né? E pedir o recolhimento dessa coisa depositada num depósito público. Depósito público é aquele local onde ficam guardadas as coisas entregues à autoridade judicial, autoridade administrativa, né? Com esse depósito público, o depositário fica liberado de qualquer sanção pela não devolução do bem, né? Ele encerra a sua obrigação, né? O artigo 635, ainda se referindo a esse assunto, diz que ao depositário será facultado, outro sim, requerer depósito judicial da coisa quando, por motivo plausível, não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la, né? Então, são outros casos em que o depositário pode requerer o depósito judicial da coisa que lhe foi entregue para guardar, né? Então, ele tem o dever de guardar, o dever de cuidar, né? De conservar a coisa como se sua fosse, né? Justamente por ter esse dever, é que ele pode requerer o depósito judicial, como diz aí no 635, né? Depósito judicial da coisa, entregar a coisa em juízo, né? Quando ele tiver uma razão, um motivo plausível, né, para tal. Ou seja, que motivo plausível seria isso? Imagine que ele tem que fazer
uma cirurgia por conta de uma doença grave e não pode mais ter o mesmo cuidado que tinha antes com a coisa. Uma viagem impossível de ser adiada. Imagine que o local destinado ao depósito foi inundado, né? Enfim, se tornou para o depositário, como ele tem a obrigação de guardar e conservar a coisa, mas ele não tem mais essa possibilidade, não tem mais essa força para garantir essa conservação, essa proteção do bem que lhe foi confiado, né? Então agora ele tem o dever, né, de requerer esse depósito judicial, essa faculdade de requerer o depósito judicial, justamente para cumprir a sua obrigação de guardar a coisa, de conservar a coisa como se sua fosse, certo? Decorrente desse assunto, diz o artigo 638 do Código Civil que, salvo os casos previstos nos artigos 633 e 634, que são esses que analisamos agora, né, não poderá o depositário furtar-se à restituição do depósito, alegando não pertencer a coisa ao depositante, ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Então, o que esse artigo 638 está dizendo é que o depositário ele não pode se recusar a devolver o bem depositado, né? Com exceção daquelas hipóteses que já vimos antes, do artigo 633, do artigo 634, em que ele pode depositar judicialmente, requerer a remoção da coisa para um depósito público, né? Com essas exceções, ele não pode se recusar a devolver. Essas são as exceções previstas em lei. Ele não pode se recusar a devolver, nem mesmo sob a alegação de que o bem não pertence ao depositante, né? O depositário, gente, ele é mero guardião da coisa, né? A ele compete, a ele incumbe tão somente cuidar da coisa, né? Ele pode averiguar até, ele tem aquelas hipóteses, repito, ele tem aquelas exceções previstas no artigo 633, se a coisa estiver embargada, se pender execução, se ele tiver motivo razoável para suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida, né? Nesses casos, ele pode reter a coisa, né? Mas ele não pode reter a coisa, como diz o 638, né? Alegando que a coisa, o bem que lhe foi entregue, por exemplo, não pertence ao depositante, né? Isso não é possível, essa alegação não é possível ao depositário, porque a ele, repito, compete tão somente guardar a coisa, conservar a coisa, proteger a coisa, né? Ele também não pode, como diz a parte final do 638, opor uma compensação, né? Compensação de dívida, né? Que o depositante, porventura, tenha em relação ao depositário, né? Então, eu não devolvo porque você, depositante, tem uma dívida em relação a mim. Ele não pode fazer isso, a não ser que esse débito, que essa dívida, né, seja oriunda, decorrente de um outro contrato de depósito firmado entre eles. Aí tudo bem. É exatamente isso que diz o 638. Tá? O artigo 636, por sua vez, do Código Civil, estabelece que o depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. É evidente essa disposição, né? Então, se a coisa depositada acabou se perdendo por força maior, né, um incêndio, uma explosão, um tsunami, enfim, né, se essa coisa entrega ao depositário, repito, se perdeu por um motivo de força maior, né, por um caso fortuito, por um fato que não seja imputável ao depositário, né,
o depositário que recebeu outra coisa em seu lugar, né? Então, imagine que um terceiro causou um dano à coisa, né? E esse terceiro indenizou, ou repôs com outra coisa, ou indenizou o depositário do dano causado, né? Às vezes até seguro, né? Então, neste caso, o depositário é obrigado a restituir, a devolver a coisa subrogada ao depositante. Ou seja, aquilo que ele recebeu em troca da coisa que se perdeu, né, em substituição da coisa que se perdeu, ele tem que devolver ao depositante assim que for pedido por ele, assim que for reclamado, né? Além disso, ele tem que ceder, como diz o 636, ceder ao depositante todas as ações que tiver contra terceiro, responsável pela restituição da primeira, né? Por exemplo, para receber o ressarcimento integral do dano sofrido com a perda da coisa depositada, né? Então, se a coisa se perdeu por um motivo não imputável ao depositário, né? Por um motivo de força maior, por um motivo de caso fortuito, né? O depositário, se recebeu outra coisa no lugar do bem que foi depositado, ele deve restituir essa outra coisa que lhe foi entregue. Se recebeu uma indenização, ele deve restituir essa indenização ao depositante, certo? Então, esse artigo 636 estabelece a restituição, a obrigação do depositário restituir a coisa que foi subrogada, que foi substituída, ok? O artigo 637 diz que o herdeiro do depositário, que de boa fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Então, o falecimento do depositário, né, se ocorrer, né, porque aí está falando do herdeiro depositário, então estamos presumindo que o depositário faleceu, né? Então, com o falecimento do depositário, o seu herdeiro tem o dever de restituir o depositante a coisa depositada, né? Agora, pode acontecer de o herdeiro alienar a coisa, né? Aí fala até que de boa fé vendeu a coisa depositada. É uma alienação onerosa, né? Então, se o herdeiro fez isso de boa fé, né, ou seja, ele não sabia que a coisa era objeto de depósito, ele julgava, acreditava que a coisa era sua, ele ignorava a existência do contrato de depósito, né? Então, nesse caso, diz o 637, né, o herdeiro, ele fica, esse herdeiro do depositário que faleceu, né, o depositário faleceu, o herdeiro tem a obrigação de restituir a coisa ao depositante, né? E ele não restituiu porque ele vendeu achando que a coisa fosse sua, né? Neste caso, ele é obrigado a assistir o depositante na reivindicação, na ação reivindicatória que vai ser proposta contra esse terceiro que comprou a coisa, né? E, além disso, se ele vendeu, certamente recebeu um preço por isso. Este preço ele também deve entregar, restituir ao comprador, né? Ele deve restituir esse preço, restituir ao comprador o preço recebido, como diz o artigo aí 637, né? Até porque o que comprou vai acabar perdendo a coisa, né, para o depositante, né? E se o comprador pagou o depositário, o herdeiro do depositário desse valor, o herdeiro do depositário tem que devolver o preço pago, ok? Diz o artigo 639 do Código Civil que, sendo dois ou mais depositantes e divisível a coisa, a cada um só entregará o depositário à respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. Então, o que esse 639 está dizendo é simples, né? Se o depositário recebeu uma coisa divisível
de 2 ou mais depositantes, né, ele deve, quando terminar o contrato, ou quando, por exemplo, o depositante pedir a devolução da coisa, ele deve entregar a cada um a sua parte, certo? Exceto, né, como diz lá, salvo, né, exceto se houver entre eles solidariedade, a chamada solidariedade ativa que vocês já estudaram no curso de Lei das Obrigações, né? E neste caso de solidariedade, o depositário ele pode entregar o bem, como vocês já sabem, a qualquer um deles que venha a reclamar a devolução, né? Entregando a qualquer um, quando há solidariedade, vocês já sabem que a solidariedade não se presume, né? Ela tem que ser estipulada expressamente. Se houver solidariedade, o depositário pode entregar a coisa a apenas um dos depositantes e se liberar da obrigação, né? Diz o artigo 640 que, sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa, do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem. Aí vem o parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Gente, o artigo 640 está deixando claro que o depositário não pode usar a coisa, né? O contrato de depósito tem como objetivo a guarda da coisa e não o seu uso, né? O depositário não pode se utilizar da coisa que lhe foi confiada para guardar, conservar, proteger, né? Assim como não pode dar essa coisa que lhe foi dada em depósito, né? Dar essa coisa em depósito a um terceiro, a uma outra pessoa, a não ser que haja autorização do depositante, né? A não ser que haja autorização do depositante. Se ele fizer isso sem autorização, ele pode responder. Ele responderá por perdas e danos, como diz aí o artigo 640, né? Agora, vamos supor, mesmo 640 diz isso, o parágrafo único lá, vamos supor que ele tenha a autorização do depositante, né, para fazer uso do bem depositado, que está sob sua guarda, ou entregar esse bem em depósito para um terceiro, né? Neste caso, ele tem responsabilidade civil, ele tem responsabilidade se a coisa vier a se perder ou a se deteriorar por culpa sua, né? Se ele utilizou de maneira inadequada, ele deve responder por isso. Se ele confiou esse bem em depósito a uma terceira pessoa, ele também responde por isso. É a chamada culpa em elegendo, né? Escolhi mal a pessoa para cuidar de determinado bem e agora sou responsável por isso, certo? O artigo 641 estatui que, se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumirá a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada. E, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la ao depósito público ou promoverá a nomeação de outro depositário. Então, o que esse artigo 641 está dizendo é que pode acontecer de o depositário se tornar uma pessoa incapaz. Imagina que ele tenha sido interditado, por exemplo, né? Então, ele não pode mais administrar nem os seus próprios bens. Como que ele vai cuidar de outros bens, de bens que pertencem a outras pessoas e que foram confiados à sua guarda, né? Então, se o depositário, por exemplo, se torna incapaz, né, ele não tem mais condições de responder por suas obrigações contratuais, certo? E alguém vai assumir, vai ser nomeado, por exemplo, um curador para ele, né? Essa pessoa que vai assumir a administração dos bens do depositário, né, que foi, por exemplo, declarado incapaz,
essa pessoa que vai assumir a administração, como diz o 641, deve providenciar imediatamente a restituição da coisa depositada ao depositante, né? Até porque esse terceiro, o curador, ele não tem nenhum vínculo contratual, né? Ele não fez parte do contrato entre o depositante e o depositário que depois veio se tornar incapaz, né? Então, essa terceira pessoa, o curador no nosso exemplo aqui, ele deve devolver imediatamente a coisa ao depositante, certo? Ele não vai substituir o depositário, ele não vai se tornar depositário, ele tem a obrigação de devolver a coisa, né? Se o depositante, como diz o mesmo artigo, não quiser receber a coisa ou não puder recebê-la, né? Então, a esse curador, por exemplo, no nosso exemplo, né? Surge a possibilidade ou o dever, né? De pedir que a coisa seja entregue, seja depositada num depósito público, né? Seja recebida em juízo, ou então promover a nomeação de um novo depositário. Aí ele está autorizado a fazer isso. Mas ele, curador, não é a pessoa indicada para isso, né? O artigo 645 do Código Civil diz que o depósito de coisas fungíveis em que o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo. Esse artigo 645, ele está dizendo que o depósito de coisas fungíveis, lembram que é aquele o bem fungível é aquele substituível, né, por outros ou por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade, né? Então, os autores chamam esse depósito de depósito irregular, né? Irregular porque ele não é bem um depósito, tanto que ele se regula pelo disposto acerca do mútuo, né? Mas, enfim, é uma disposição legal que é classificada como depósito, sim, né? Mas a doutrina chama como depósito irregular, né? Que é justamente esse depósito irregular, né? É o depósito que recai sobre bem fungível, né? Ou até consumível, embora não esteja dito expressamente aí, né? Ou até consumível. E, nesse caso, o dever de restituir, né, não incide sobre a mesma coisa depositada, né, mas outra, como está dito aí, do mesmo gênero, qualidade e quantidade. E por conta disso se rege pelas normas próprias do contrato de mútuo, né, que o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, né? Se esse é chamado de depósito irregular, né, o depósito regular seria, claro, obviamente, aquele que tem por objeto uma coisa individualizada, uma coisa infungível, inconsumível, né, que deve ser ela própria devolvida, né? O artigo 646 do Código Civil diz que o depósito voluntário provar-se-á por escrito. Então, o depósito voluntário, né, também chamado, como eu já disse, de convencional, né, ele decorre da convenção das partes, né, da vontade das partes. Ele não é imposto pela lei ou pelas circunstâncias, né? O depositante escolhe alguém para figurar como depositário. O depositário aceita ou não celebrar esse contrato, né? E o depositário passa a ter a obrigação de guardar a coisa, de conservar, de protegê-la e de restituir quando for pedida. Isso nós já vimos, né? Para esse contrato de depósito voluntário, né, a lei pede, como diz o 646, que o instrumento seja escrito, certo? Agora, analisando friamente, né, o contrato de depósito, o depósito voluntário, ele não exige uma forma especial,
Esse artigo não quer dizer isso dessa maneira, né? Ele, mesmo que não tenha sido escrito, né, é possível existir um contrato de depósito, né? Agora, para efeito de prova, né, aí há a necessidade do instrumento escrito, né, no caso do depósito voluntário, né? Agora, isso também não impede que, se você tiver, por exemplo, digamos, um início de prova documental, né, você possa reforçar outros detalhes do contrato através de prova testemunhal. Acho isso perfeitamente possível, né? Às vezes você não tem as cláusulas escritas num contrato, né, mas você consegue demonstrar que determinados acordos, avenças, ajustes que não foram escritos, né, foram, na verdade, convencionados, foram contratados verbalmente entre as partes, né? Essa prova testemunhal, às vezes até algo escrito, que não um próprio contrato, mas algumas mensagens, troca de mensagem, etc., servem para demonstrar a existência de um contrato de depósito, tá? O artigo 647 começa a tratar do depósito necessário agora, né? Estávamos falando até esse momento do depósito voluntário. E para terminar, vamos falar do depósito necessário, né? O depósito necessário está no artigo 647, que diz assim: é depósito necessário. 1. O que se faz em desempenho de obrigação legal. 2. O que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Sim. Então, o depósito legal é aquele feito em desempenho ou em função, em razão de uma obrigação disposta na lei, certo? Esse primeiro, esse inciso 1 é chamado depósito legal, né, pela doutrina, né? E ele é feito em desempenho de uma obrigação legal, né? É o que acontece, por exemplo, aliás, num dos artigos que analisamos aqui mesmo, né? O artigo 641 do Código Civil, né? Quando quando diz que levanta a hipótese do depositário se tornar incapaz e a pessoa que se tornar responsável pela administração de seus bens ser obrigada a depositar, a efetuar o depósito da coisa, a entrega da coisa num depósito público, né? Então, se trata de um depósito que não decorre de uma convenção das partes, decorre de uma obrigação legal, né? É o depósito do artigo previsto aí o depósito legal, assim denominado, previsto no inciso 1 do artigo 647, tá? Outra hipótese que vocês verão no curso de Direito das Coisas, né, diz respeito ao depósito das coisas descobertas, das coisas achadas, né? O artigo 1233 do Código Civil começa a tratar da descoberta, né? Ele diz que aquela pessoa que achar uma coisa alheia perdida deve restituir ao dono ou ao seu legítimo possuidor, né? É a obrigação da pessoa devolver a coisa, né? Agora, se você não conhece a pessoa, não sabe quem é o dono, né? E aí diz o parágrafo único: não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, ou seja, tem que procurar. E se não o encontrar, aí vem o depósito, olha lá: entregará a coisa achada à autoridade competente. Esse é um depósito forçado, um depósito necessário, um depósito legal, como assim chama a doutrina, né? Decorrente de uma obrigação legal, né? É o exemplo do artigo 647, inciso 1. E o inciso 2 também diz que é depósito necessário aquele que se efetua por ocasião de alguma calamidade, né? Incêndio, inundação, naufrágio, são exemplos isso, não é um rol taxativo, né? Esse depósito do inciso 2 é conhecido, denominado pelos autores, pela doutrina, como depósito miserável, certo?
esse depósito miserável, ele ocorre, ele é efetuado, como está claro aí no inciso 2, por ocasião de alguma calamidade, incêndio, inundação, naufrágio, né? E por que isso? Porque o depositante, diante de uma circunstância tão difícil como essas, né, calamidade, incêndio, inundação, naufrágio, etc., ou saques sendo realizados, né, ele se encontra numa situação difícil, numa situação especial, peculiar, né, em que se vê obrigado a depositar, a entregar algo que é seu para a primeira pessoa que aparecer na frente, né, e com o intuito, na verdade, de salvar os seus bens, ou salvar o seu bem. Esse é um exemplo. Este é uma espécie de depósito necessário, né? Então fica claro aí que o depósito necessário é aquele que independe da vontade das partes, né? Ele acaba resultando de fatos imprevistos, né? Ou que de imposição legal, né? Que acabam conduzindo o depositante a efetuar esse depósito, entregando algum objeto seu a alguma pessoa, né? Ou a algum lugar. Aliás, sobre 647, vejam o que diz o artigo 648. O depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente, que é o depósito legal, né, decorrente do desempenho de uma obrigação legal, né, reger-se-á pela disposição da respectiva lei e, no silêncio ou deficiência dela, pelas concernentes ao depósito voluntário, né? Então, ele está estabelecendo quais são as normas disciplinadoras aí do depósito necessário, né? O depósito necessário, ele se rege por leis específicas, se existirem, né? Claro que dependem, por exemplo, acabamos de falar aí da descoberta lá do artigo 1233, tem regras próprias lá nos artigos seguintes. É lá que deve ser observado o regramento para tal depósito, né? E se não tiver lei específica, pelas normas disciplinadas pelo próprio depósito voluntário que acabamos de estudar, certo? O parágrafo único do 648 estabelece que as disposições deste artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2 do artigo antecedente, podendo estes certificarem-se por qualquer meio de prova. O depósito necessário, né, o depósito miserável, né, ele é possível de ser provado por qualquer meio admissível em direito, né, notadamente aí diante da urgência, né, da necessidade da realização do depósito, né, por conta dessas circunstâncias previstas no artigo 647, inciso 2. O artigo 649 do Código Civil diz o seguinte: aos depósitos previstos no artigo antecedente, que são esses depósitos, o depósito legal e o depósito miserável, né, é equiparado o das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem, né? Diz o parágrafo único que os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos, né? Então, esse artigo 649 está estabelecendo o que é comumente denominado de depósito do hospedeiro, né? Que é justamente o depósito da bagagem dos viajantes, hóspedes, dos fregueses nas hospedarias, nos hotéis, etc., né? Que abrange, inclusive, outros estabelecimentos, como hospitais se encaixam aí, alguns internatos, etc., né? O hospedeiro, né, ele é responsável, até por se tratar de um depósito necessário, né, o depósito do hospedeiro é um depósito necessário, é isso que está dizendo o 649, né, ele é responsável pela bagagem do depositário,
e também por furtos ou roubos praticados por pessoas empregadas ou admitidas no seu estabelecimento, né? Ou seja, o hospedeiro assume os riscos do negócio, né? Mesmo que você não entregue a coisa ao, ao hospedeiro, mesmo que você não entregue a coisa para ser guardada, né? Ainda assim você fica, ainda assim há aí um contrato de depósito, né? Não há uma tradição real, há uma tradição ficta, né? Uma entrega fictícia, né? A bagagem do hóspede foi introduzida no estabelecimento, pronto, se está celebrando aí um contrato de depósito, está surgindo aí a responsabilidade do hospedeiro por esses bens de quem lá está se hospedando, certo? Ainda sobre esse assunto, diz o parágrafo único do 649. Em relação ao parágrafo único do 649, vale a pena ressaltar o que diz o 650, né? Cessa, nos casos do artigo antecedente, a responsabilidade dos hospedeiros. Então, olha só, diz lá o artigo 649 que os hospedeiros são responsáveis, certo? Mas essa responsabilidade cessa se os hospedeiros conseguirem provar que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não poderiam ter sido evitados, né? Então, neste caso específico, né, desaparece para o hospedeiro a responsabilidade, mas ele tem que provar que esses fatos que geraram prejuízos aos viajantes ou aos hóspedes, enfim, a quem se hospedou, esses fatos não poderiam ter sido evitados. Então, ele tem que provar que pode ter ocorrido, por exemplo, por força maior, no caso de um incêndio causado por um raio, né? Num caso fortuito, imagine que alguém tenha invadido o local, um roubo à mão armada, né, ou uma violência semelhante praticada por terceiro. Se é algo que não se podia ter sido evitado, né, esse fato retira do hospedeiro a sua responsabilidade, né? E é claro também, não está dito aí expressamente, mas retira, não tem o hospedeiro também responsabilidade se houver culpa exclusiva da vítima, né? Imagine que se você está num hotel e esqueceu a sua carteira na beira da piscina, né? Ou se você levou uma pessoa estranha para dentro do hotel, né? Ou se deixou a porta do quarto aberta. São circunstâncias que, de um modo ou de outro, aí, acabam diminuindo ou até eliminando a responsabilidade do hospedeiro, ok? O artigo 651 do Código Civil diz que o depósito necessário não se presume gratuito. Então, estamos agora dentro do tópico que fala do depósito necessário, né? O depósito necessário não se presume gratuito. E na hipótese do artigo 649, que diz dos hospedeiros, né, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem, né? Então, o que está claro aí pelo 651 é que não há presunção de gratuidade do depósito necessário, né? O depósito necessário deve ser remunerado, certo? Se se tratar de depósito de hospedeiro, né, previsto lá no artigo 649, neste caso, a remuneração já está incluída no preço da hospedagem, né? Justamente até diante do dever do hospedeiro de zelar pela bagagem que é guardada, que é levada até o seu estabelecimento, né? E, por fim, diz o artigo 652
152 do Código Civil, para a gente terminar, diz que, seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Esse artigo está absolutamente equivocado, né? Eu penso que mesmo o código tendo surgido em 2002, ele já veio atrasado, né? Ainda se discutia, evidentemente, a possibilidade ou não de prisão civil do depositário infiel, né? O depositário que não devolve o bem é chamado, caracteriza-se nesse caso a infidelidade depositária, e ele é chamado de depositário infiel, né? E a nossa Constituição Federal, ela acaba permitindo, né, a prisão do depositário infiel, lá no artigo 5º, né? Só que o Brasil celebrou tratados e convenções internacionais de direitos humanos que proíbem expressamente qualquer tipo de prisão por dívida, né? Uma delas estamos falando aí do Pacto de São José da Costa Rica, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Excepcionam aí a dívida de alimentos, como faz a própria Constituição Federal. Nossa, só que a Constituição Federal também excepciona a do depositário infiel, né? Ou seja, acaba permitindo, né? Então, o que não é mais possível por conta desses tratados internacionais. O STF acabou firmando o entendimento de que esses tratados internacionais, eles não ingressam no país, no nosso ordenamento, com status de norma constitucional, mas também não com status de norma ordinária. Eles acabaram firmando o entendimento que se trata de uma norma supralegal, está acima da legislação ordinária, né? Portanto, está acima até do que diz o Código Civil e, portanto, é absolutamente hoje impossível a prisão civil do depositário infiel, né? Eu discordo do STF, concordo com a impossibilidade da prisão, mas discordo do STF quando diz que o Tratado Internacional de Direitos Humanos tem status de norma supralegal, né? O Tratado Internacional de Direitos Humanos tem status de norma constitucional, mesmo os celebrados antes do surgimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Mas isso é outro assunto, né? E para outros cursos. Para terminar, vale menção aí a súmula vinculante número 25 do número 419, súmula 419 do STJ, que diz que descabe a prisão civil do depositário judicial infiel, né, que é aquela pessoa que é nomeada pelo juiz para ser depositário por conta de uma penhora, por exemplo. A prisão dele também não é permitida. E a súmula vinculante 25 do STF diz que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, resumindo, esse artigo 652 do Código Civil não tem valor, né? Ele não é mais possível se prender o depositário infiel, ok? Essa, então, foi a aula de hoje, em que comentamos brevemente as disposições legais previstas no Código Civil sobre o contrato de depósito, ok? Grande abraço em todos e todas.